Hoje o mensageiro da palavra de Deus será o líder do ministério Sal e Luz, é isso? Que reiniciou as suas atividades ontem e que também, nesta semana que se inicia hoje, iniciará os seus estudos como acadêmico de teologia, né? Então, já está devidamente matriculado e futuramente teremos um teólogo, ou, se for da vontade de Deus, um pastor. Porque o máximo, eu sempre digo para os meninos que querem estudar teologia, o máximo que um seminário teológico pode dar a alguém é um diploma. Porque o dom do pastorado é dado por Deus. Amém? E eu vejo em Adervan todas essas características, mas a confirmação sempre vem do Senhor. Com a palavra. Graça e paz, irmãos. Irmãos, antes de começar a palavra, eu quero dizer que um ano atrás, nem de longe, eu imaginava as coisas que aconteceriam na minha vida, na vida de minha família, na vida de muitos que se aproximaram de nós, e as coisas que o Senhor fez ao longo do ano de 2020. Às vezes eu paro para relembrar, vejo alguns filmes de coisas que nós gravamos e eu confesso que eu caio de joelho e peço misericórdia ao Senhor. Senhor, continua comigo. Se o Senhor está chamando, se o Senhor está convocando, e muitas vezes arrastando, Ele sabe o que está fazendo. Nós não sabemos até onde vai, qual é a extensão, qual é a profundidade do que Ele quer atingir através das nossas vidas. E temos que nos submeter a Ele e confiar nele. Como eu disse aos irmãos, ontem a gente teve aqui a reunião do agora Ministério Sal e Luz. Antes era conhecido como Grupo de Visitação. Agora é Ministério Sal e Luz, porque vamos continuar nas visitas, mas vamos agora gradativamente incorporar ações evangelísticas. E o Senhor tem mostrado os projetos e colocamos para o pastor Geraldo. Esse ministério é uma extensão do ministério do pastor Geraldo. Que o Senhor nos abençoe. E ontem eu estava dizendo para os irmãos, Deus escolhe seus vasos, capacita seus vasos, mas, irmãos, Ele também cuida dos seus vasos. Temos que estar sempre atentos a isso. Ele nunca nos abandona. Ele não nos manda para lugar nenhum que Ele não vá junto. Ele não manda a gente pisar em terra nenhuma, que Ele também não pise junto com a gente. Ele está conosco. Que o Senhor nos abençoe. Quero agradecer aos irmãos, agradecer ao pastor Geraldo, pastor Zica, pelo tratamento que tem me dado. Mas orem por mim. Quando eu me vejo aqui, a boca seca. E seca muito. E eu prefiro que continue secando. É sinal de que o Senhor me dê capacidade, porque eu não tenho, não. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo.
capítulo 19, versículos de 3 a 6. Êxodo 19, de 3 a 6. Eu gosto de dar tema às mensagens que a gente faz. O tema seria: o que Deus espera da nossa geração? O que Deus espera da nossa geração? Êxodo 19, 3 a 6, diz assim: E subiu Moisés o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos filhos de Israel: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Toda a terra é minha, mas vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você, Moisés, dirá aos filhos de Israel. Senhor, te agradeço, Pai, pelo privilégio de estar aqui nesse momento, de estar transmitindo a Tua palavra. A palavra é Tua, a igreja é Tua, todos nós somos Teus. Que Teu Espírito Santo produza, Senhor, traga todo e qualquer ensinamento que vamos receber hoje, mas que venha tudo do Teu coração. Edifica-nos com a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que Deus esperava da geração que saiu do Egito? Qual a sua expectativa? Às vezes a gente lê a Bíblia de forma tão corrida que alguns detalhes passam desapercebidos do nosso entendimento, da nossa percepção. Uma delas é muito claro. A geração que saiu do Egito, dos filhos de Israel, não foi a geração que entrou na Terra Prometida. Nós vamos ver isso aqui. Qual era a expectativa de Deus com aquela geração que acabou de ser liberta? Com aquela geração que acabou de ver tantos prodígios da parte do Senhor? Para nós entendermos o que Ele espera de nós, hoje, como igreja. O texto que lemos nos fala que Deus queria formar dos filhos de Israel o quê? Uma nação santa. Queria o quê? Um reino de sacerdotes. Deus queria ter Israel como um tesouro pessoal. Deus queria Israel vivendo como Ele, vivendo com Ele. Veja o que o texto diz: eu os trouxe para mim, para ficar perto de mim. Deus os estava chamando para se relacionar com eles. Deus queria se relacionar com eles. Esse, irmãos, sempre foi o chamado do Senhor para qualquer um de nós, desde o Éden. O Senhor quer se relacionar conosco, quer andar conosco, quer conviver conosco, quer fazer parte da nossa vida e reinar em nossas vidas, quer cuidar de cada um de nós. Vamos examinar, esquadrinhar o que aconteceu com aquela geração que saiu do Egito. Quando aquela geração saiu do Egito e foi liberta por quem? Pelo Senhor. Foi Moisés? Não, foi o Senhor usando Moisés. Foi eles que saíram? Não, o Senhor promoveu a saída deles. Irmãos, qual foi a prática de fé daquela geração após ver o agir do Senhor contra o Egito?
Como aquela geração se relacionou com Deus? Está tudo aqui, tudo registrado. Irmãos, Deus não permitiu, inicialmente falando, que os egípcios destruíssem a nação de Israel, até ali conhecida como os filhos de Israel. Mas Deus permitiu tornar a vida deles desagradável. Por quê? Porque Deus estava preparando o coração de Israel para desejar sua libertação. Deus usou as cargas do Egito para que seu povo, os filhos de Israel, clamassem pela redenção e o descanso em Canaã, a terra prometida. É nesse contexto que nasceu Moisés, que 80 anos depois do seu nascimento, Deus o chama para libertar os filhos de Israel e levá-los a Canaã, atravessando o deserto. Deus usou Moisés, um simples pastor de ovelhas naquele momento. Ele confiou no Senhor de toda a sua alma. Moisés confiou no Senhor de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as suas forças. E foi usado de forma extraordinária. Foi esse homem que aquela geração de filhos de Israel, que ia sair do Egito, foi aquela geração viu que Deus usava Moisés e que pode usar qualquer um de nós. O único pré-requisito é cada um de nós se render e colocar-se em suas mãos com sinceridade e coração. Então eles viram como Moisés foi usado. Mas apesar do exemplo da vida de Moisés e da sua liderança, aquela geração não abriu seu coração para Deus. Uma geração que viveu na escravidão, na humilhação, na desonra, na falta de perspectiva de vida, recebe a liberdade, mas a sua alma e seu coração estavam presos no cárcere da ingratidão. Uma geração que viu os grandes sinais de Deus, mas não conseguiu ver o Deus dos sinais. Em Hebreus 11, versículo 6, um versículo muito conhecido nosso, o autor fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. A prática da minha fé vai demonstrar se eu conheço realmente o caráter de Deus. Se eu realmente conheço também seus atributos. Digo que Ele é fiel. Deus é fiel. Canto, Deus é fiel. Mas já experimentei aguardar com fé, Ele mostrar na prática a sua fidelidade em minha vida, nas situações da vida. Digo que Ele me sustenta. Tenho experimentado isso sem duvidar dos seus cuidados. Digo que Ele é soberano. E Deus é soberano. Deus é soberano sobre o presidente dos Estados Unidos, sobre o presidente da China. Deus é soberano sobre isso, sobre aquilo. E faço a lista de soberania. Sobre o que Deus é soberano. Mas, será que eu tenho dificuldade para entender que Deus é soberano sobre as minhas vontades também? Sobre os meus projetos? Que Ele pode mudar e dizer: eu tenho outro projeto para você. Quanta dificuldade às vezes a gente tem de reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Digo que Ele é Deus, mas será que eu tenho crido que Ele é poderoso realmente para mudar qualquer situação e cumprir seu propósito? Que na hora que Ele quiser, Ele vai mudar. E se Ele não quiser, Ele não vai mudar, Ele é Deus. Foi uma geração, irmãos, uma geração que clamou a Deus para ser liberta da escravidão, mas que não libertou-se de si mesma, das suas vontades, da sua rebeldia, das suas mesquinharias, que aceitou a libertação da escravidão, das correntes, dos chicotes, dos maus tratos, da humilhação humana, mas resistiu a libertar-se das maldades do seu coração, da ingratidão da alma e da mente corrupta. A saída dos filhos de Israel deixou para trás um Egito perplexo com o Deus dos escravos. Todos os deuses do Egito foram derrotados, um a um.
Seu grande faraó foi humilhado. O povo egípcio foi tomado pelo medo e pelo terror diante dos acontecimentos. Um simples homem, um simples pastor de ovelhas, foi ao Egito e, em nome do Deus dos escravos, impôs uma derrota histórica àquela nação. Seus rebanhos foram destruídos, suas plantações arrasadas, seu rio Nilo desacreditado como Deus. Seus primogênitos foram mortos, seu faraó, venerado como Deus, mostrou-se terrivelmente fraco, humano e incapaz. Mas, irmãos, essa é a descrição dos egípcios. E os filhos de Israel, como viram tudo o que aconteceu? Qual o saldo de confiança em Deus que ficou no coração daquela geração? Qual o nível de gratidão a Deus preencheu aquelas almas? Quanto da grandeza de Deus entrou no seu entendimento ao ver aqueles sinais? Os filhos de Israel sabiam das histórias dos patriarcas. Sabiam que Abraão, Isaque e Jacó foram chamados e sustentados por Deus. Sabiam da história de José, como José chegou ao Egito e como Deus mudou sua história e beneficiou a própria geração futura de Israel. Agora, havia chegado a hora deles, daquela geração. Deus estava chamando aquela geração dos filhos de Israel para que dependesse dele, confiasse nele. Deus queria mostrar àquela geração como ele cuidaria deles também, como cuidou dos patriarcas e cuidou de José. E assim, que aprendizado podemos tirar de algumas experiências que aconteceram no relacionamento de Deus com essa geração de filhos de Israel? Experiências que mostraram o quanto gostaram dos milagres de Deus, mas que resistiram para se relacionar com Deus dos milagres. Um primeiro aprendizado: eles não creram na autossuficiência de Deus. Quando a gente lê lá em Êxodo 14, de 10 a 14, eu vou ler aqui rapidamente, nós encontramos o seguinte: e aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos, que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Irmãos, nesse momento os filhos de Israel ficaram abalados pelas circunstâncias. Circunstâncias que eles viam com seus próprios olhos. A percepção é de que estavam encurralados, à frente o Mar Vermelho, atrás o exército egípcio. Projetaram nas suas mentes a própria derrota. Só viam a destruição eminente. Nessa visão foram tomados pelo medo, pelo desespero e pelo desejo das soluções humanas, pelos atalhos que a vida oferece, e desejaram voltar à escravidão. Chegaram a esse nível. O que percebemos aqui é que, apesar de todas as manifestações do poder de Deus, de todos os sinais sobre o Egito, os filhos de Israel ainda não confiavam na autossuficiência do Senhor. Não criam que Deus tinha capacidade de cuidar deles, e foram ao desespero. Como agravante, a visão que eles tiveram foi de que caíram em uma armadilha. E a armadilha foi preparada por Deus e Moisés. Deus os levou ali, através de Moisés, para que houvesse a grande destruição deles. Enquanto que, lendo o restante do capítulo 14, na realidade, o grande general, que é o Senhor, preparou uma armadilha, justamente foi para Faraó e seu exército. A derrota final do exército do Egito foi no Mar Vermelho. Faltava derrotar um item do Egito, o seu exército.
tudo já tinha sido derrotado, faltava o exército. Deus mostrou ao Egito a sua proteção aos filhos de Israel. Primeiro com a coluna de fogo, que impediu o exército egípcio de chegar até eles. Depois fazendo o povo passar em seco pelo Mar Vermelho. E no fim destruindo todo o poderio do exército egípcio naquelas águas. Irmãos, como entender os caminhos do Senhor, se eles são insondáveis ao ser humano? O homem não tem a mínima capacidade de entendê-los, e muito menos de exercer qualquer controle sobre eles. Só Deus vê tudo, só Ele sabe tudo, só Ele tem poder sobre tudo. Ele é Deus, não há outro Deus, não há nenhum outro. Ele transcende todos os limites humanos. Ele é incomparável diante do homem e de qualquer criatura que possamos ter conhecimento ou nem conhecemos. Só Ele é Deus. Irmãos, quantas vezes a incredulidade não me permite crer na autossuficiência do Deus que eu digo ter fé. Quantas vezes eu vou continuar duvidando do poder e da capacidade do meu Deus. Quantas vezes eu vou continuar duvidando do modo de agir do meu Deus. Quantas vezes vou querer ensinar a Deus como Ele tem que fazer as coisas. Como se Ele precisasse que eu estivesse orientando. Como se eu soubesse alguma coisa a mais do que Ele não sabe. Quando os problemas vêm, e eles vão vir sobre qualquer um de nós, eu tenho permitido que as circunstâncias afetem a minha visão acerca da grandeza de Deus. Eu tenho permitido que os dilemas da vida me façam ver um Deus que não terá capacidade para agir. Diante das minhas reações aos fatos dessa vida terrena, meu testemunho às vezes, irmãos, para os que estão de fora, é parecendo que Deus não existe. Diante da minha incredulidade, as pessoas veem meu desespero, minha agonia, e os de fora que antes viam eu falando tanto de Deus. Oxe, ele não está confiando em Deus? E agora? Segundo aprendizado. Não creram na providência de Deus para sustentá-los. Vou ler rapidamente também Êxodo 16, 8 e 9. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? Aí ele está se referindo a Arão e a Moisés. As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque Ele ouviu as vossas orações. É isso que está lá? As vossas murmurações. Descrevendo este novo cenário que nós estamos aqui, os filhos de Israel têm poucos dias que saíram do Egito e poucos dias que aconteceram os eventos do Mar Vermelho. Agora o problema é outro. As provisões, comida. Acabou a comida. Eles saíram do Egito, não deu para preparar tanta coisa, fazer compras, não deu para encher o armário, não deu para fazer nada. Era o que tinha em casa, saiu, o que podia carregar, carregou. E a comida acabou. Acabou a comida, e agora? Vamos comer o quê? Tinham ido pelo caminho do deserto, conforme a direção de Deus e de Moisés, que transmitiu. Mas no deserto não havia recursos naturais para atender a necessidade, muito menos daquela multidão. Humanamente não tinha como encontrar comida ali. Não havia feira, restaurante, supermercado, padaria, delivery, não tinha nada. Nenhuma alternativa. Dentro da lógica humana, murmuraram. Mostraram todo o descontentamento. Exibiram sua insatisfação sem medo de ofender. As pessoas que sempre estão murmurando são sempre assim. Não tem mínima preocupação
se estão ofendendo alguém, se estão ofendendo quem está na liderança, não importa que tipo de liderança. Queixas e mais queixas contra Deus e contra Moisés. Com a murmuração, eles externaram o sentimento de ira, de rebelião, que na verdade já estava no íntimo do coração. Chegaram ao ponto de desejar voltar de novo para o Egito. Na verdade, retornar para o Egito era o quê? Era a vontade de recuperar o controle, irmãos, sobre todas as coisas da vida que eles imaginavam ter no Egito. No deserto eles não tinham controle de nada. Não ter o controle da situação os deixou estressados, os deixou intranquilos, os deixou ingratos e impacientes. Na perturbação das almas, da perturbação de suas almas, se levantaram contra Moisés e se levantaram contra o Senhor. Assim é a atitude de muitos. Muitos. Independente de que liderança a gente está falando. Por não poder bater em Deus, bateram no líder que ele constituiu. Na pessoa que estava ali por permissão dele. O apóstolo Paulo perguntou na carta aos Romanos: quem pode compreender a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Irmãos, o Senhor tem seus próprios métodos para nos ensinar, nos corrigir e nos proteger. Tem seus próprios métodos para nos sustentar. Ele não precisa que o homem o ensine como ele deve agir. E o interessante de tudo isso é que os métodos de Deus têm a capacidade de expor o que está no coração do homem. Com seus métodos, Deus deixa transparente o que escondemos no nosso íntimo. Os métodos de Deus confundem a nossa mente humana e trazem à tona a nossa incredulidade, deixando visível quando não confiamos na sua providência. Podemos cantar, eu posso pregar, ensinar, fazer sacrifícios, levantar os braços, fazer grandes orações, ofertar, mas o meu coração pode estar totalmente distante dele. Deus esperava que, com o passar do tempo, aquela geração de filhos de Israel se sentisse segura em confiar no Senhor. Confiassem nos seus cuidados, que Ele os sustentaria no dia a dia. Que não temessem em depender dEle, como confiaram os patriarcas. Assim Ele espera de cada um de nós, que confiemos nos seus cuidados, que confiemos nele. Sem fé, não agradamos a Deus. O justo viverá pela fé. A fé faz o justo crer que as coisas estão acontecendo, mesmo que ele não veja, mesmo que não tenha controle, ele confia em Deus. Um terceiro aprendizado. Eles não aprenderam nada com as experiências passadas. Os dias foram passando e eles foram caminhando no deserto. E novos fatos foram acontecendo. Mas as atitudes em nada mudaram. Não houve nenhum aprendizado. Não aprenderam com seus próprios erros, mesmo vendo novas manifestações do poder de Deus. Seguiram com o mesmo comportamento, com o coração cheio de insatisfações humanas. As insatisfações humanas fazem com que o nosso coração transborde a falta de contentamento que está havendo em nós. Impede que vejamos o que temos e que sejamos gratos por tudo que o Senhor já nos deu. A falta de contentamento alimenta a ansiedade, destrói a paz, perturba os relacionamentos, age como um fermento na ingratidão. Em Êxodo 17, 6 e 7, foi um fato desse. Eis que eu estarei ali, diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. E Moisés, tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá.
E Moisés assim fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor realmente no meio de nós? Ou não? Sem contentamento, no lugar das orações, veio as murmurações, as reclamações. A resistência em confiar em Deus era muito grande. Contenderam contra Moisés e tentaram a Deus, colocando dúvida até sobre a real presença dele no meio do povo. O que aconteceu ao longo de tantos dias antes, que viram tanta manifestação do poder de Deus, e agora questionava até a presença desse Deus no meio deles. Ao duvidar da presença de Deus entre eles, eles demonstraram a forma como enxergavam Deus em tudo que aconteceu até ali. Foi a geração que mais presenciou, irmãos, milagres divinos, ações sobrenaturais de Deus, manifestações claras e fora do comum a qualquer ser humano. Mas nada disso foi suficiente para tirar a incredulidade e a ingratidão dos seus corações. Gostaram das bênçãos, gostaram de ver o poder de Deus se manifestando, gostaram de se beneficiarem de tudo, mas não queriam depender de Deus. Não queriam perder o ilusório controle humano das suas vidas e confiá-las ao Senhor. Agimos assim, muitas vezes. Mesmo tendo experiências da bondade e provisão do Senhor, reclamamos e somos incrédulos. Esquecemos com muita facilidade o que o Senhor já fez ao longo da nossa história. O que Ele nos deu, o que Ele prometeu e está cumprindo. Esquecemos muito fácil de como Ele nos sustentou até aqui. Esquecemos da nossa história com Ele. A murmuração, irmãos, sempre aparece de mãos dadas com a incredulidade. Elas chegam juntos, negam tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. Quarto aprendizado. Sem relacionamento com Deus, desviaram-se com facilidade. Em Êxodo 32, 7 e 8, encontramos o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, aquele que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Irmãos, após meses de caminhada no deserto, o povo decidiu não se relacionar com Deus diretamente. Tiveram medo das manifestações divinas. Tiveram medo das manifestações da santidade de Deus. Alimentaram as dúvidas humanas, os medos, a resistência aos métodos de Deus, em vez da necessidade de se aproximar de Deus e conhecer Deus de perto. Não quiseram as implicações de ter o Senhor em suas vidas. Por quê? Porque o relacionamento com o Senhor nos leva a ajustarmos a nossa vida à sua vontade. Nos leva a buscar uma vida santa. Por quê? Porque Ele é santo. Nos leva a vivermos para Ele. Por quê? Porque Ele é a razão da nossa existência. Colocaram Moisés como intermediário nessa relação. Quando Moisés sobe ao monte e demora 40 dias para voltar, o povo facilmente esqueceu-se do Senhor. Entregaram-se à idolatria e à corrupção carnal. Fizeram festa ao bezerro que fundiram. E afirmaram que aquele era o Deus que os havia libertado no Egito. Despiram-se e se entregaram à carnalidade, como está registrado nas Escrituras. E veneraram seu novo Deus. Interessante. Um Deus liberal. Um Deus liberal que os aceitava sem nenhuma exigência.
Um Deus liberal, um Deus que eles podiam conduzir. Um Deus que lhes dava liberdade para seguirem o projeto de Satanás de serem independentes de Deus. A firmeza da minha caminhada na vida cristã está vinculada ao meu relacionamento pessoal com Deus. Irmãos, irmão Val, você pode estar ao lado de Moisés o tempo todo. Irmão Júnior, você pode fazer parte do círculo de oração com Daniel. Zica, pastor Zica. Você pode fazer a obra do Senhor junto com o apóstolo Paulo. Irmã Angélica, você pode fazer parte do mesmo ministério do apóstolo João e do apóstolo Pedro. Mas todos nós, irmãos, temos que ter o nosso relacionamento individual com Deus. Não importa com quem você esteja, ao lado de quem você esteja. Você tem que ter seu relacionamento pessoal com Deus. E é isso que nos sustenta. Minha fé nasce, cresce e amadurece quando eu decido me aproximar de Deus, crendo que Ele existe e que Ele recompensa todos os que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A firmeza da minha vida cristã, da minha caminhada na vida cristã está vinculada ao que Deus faz em mim. Por quê? Porque no meu relacionamento com Ele, Ele vai mudar a minha vida, Ele forma seu caráter em mim e me ensina a caminhar ao seu lado, confiando tudo a Ele. Ele permite que eu chegue à sua intimidade e permaneça na sua presença. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós temos que conhecer na caminhada, o Deus que temos que andar junto com Ele e Ele quer estar junto conosco. O quinto aprendizado. Não creram e nem obedeceram. Em Números 14, 21 a 23, nós encontramos o seguinte: porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, esta geração não verá a terra que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Estamos aqui já há 2 anos da saída daquela geração do Egito. Chegaram perto da terra prometida. Estão acampados no deserto de Parã, ao sul, num lugar chamado Cádiz Barnea. Mandaram 12 espias, como a gente sabe a história, para fazer o relatório da terra, ver e fazer o relatório. Mas diante do relatório de 10 dos 12 espias, seus corações exalaram o desânimo e a incredulidade mais uma vez. Quando viram os desafios à frente para conquistar a terra, mais uma vez questionaram Deus. A insatisfação foi tanta que tiveram a ideia de levantar um novo líder no lugar de Moisés. E queriam apedrejar Josué e Calebe, os 2 espias que vieram com um relatório totalmente diferente. O que podemos esperar de uma geração que alimentou a incredulidade, a insatisfação e a ingratidão? Uma geração que deu provas de que não cria em Deus como autossuficiente e que não queria confiar a Ele suas vidas. Uma geração que duvidou dos cuidados divinos. O que esperar de uma geração assim? O que esperar de mim, se eu também alimentar insatisfações na minha alma e não confiar no meu Deus? Quais serão as minhas reações? Irmãos, diante dos dilemas da vida e das circunstâncias, qual tem sido a minha reação? Tenho seguido em frente, confiando na direção e providência de Deus? Ou quero buscar uma zona de conforto sem Deus, como os incrédulos fazem? Como vimos no texto, Deus não permitiu que os murmuradores, rebeldes e incrédulos entrassem na terra. Aquela geração
todos que estavam acima de 20 anos, morreu no deserto, vagando em círculo para lugar nenhum ao longo dos próximos 38 anos. Não viram o cumprimento da promessa, por não confiarem no Senhor. É o resultado final de quem não quer o Senhor na sua vida, de quem não entrega a sua vida ao Senhor, ficar vagando nesse deserto. Mesmo que você encontre um oásis nesse deserto, você continua no deserto. Aquela geração queria ser liberta da escravidão do Egito, queria ser livre da humilhação do Egito, ser livre da desonra do Egito, ser livre dos maus tratos do Egito, mas não tiraram o Egito dos seus corações. Assim, suas atitudes foram o reflexo dessa decisão. Viram as obras do Senhor, foram beneficiados por elas, mas não viram o Senhor, não se aproximaram dele e não creram nele, não experimentaram que ele é recompensador de todo aquele que o busca. Aquela geração não aceitou receber do Senhor o pão de cada dia, não aceitou ser dependente de Deus, não aceitou ser provisionado por Deus, porque preferia acreditar que poderia ter o controle de tudo e queria ser independente de Deus. Aquela geração não aceitou a correção do Senhor, não aceitou seu governo, não queria ser questionado em suas decisões, nas suas atitudes, nos seus projetos. Deus era grande e complicado demais para eles o aceitarem nas suas vidas. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículos de 1 a 6. Eu vou ler aqui rapidamente. Moisés fala aos filhos de Israel. Aqui são 38 anos depois, quando se completa os 40 anos da saída do Egito. É a nova geração. Aqueles que tinham menos de 20 anos, quando saíram do Egito, e os que nasceram e cresceram no deserto. A exceção foi Josué e Caleb. Tenham o cuidado de obedecer toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento a vossos pais. Moisés está falando àquela geração, que vai ser liderada agora por Josué. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam os mandamentos de Deus, andando em seus caminhos, e dele tenham temor. Irmãos, o cenário aqui mostra os filhos de Israel nas proximidades do Rio Jordão, o último limite para entrar na terra prometida. Passaram-se os 40 anos que saíram do Egito como escravos. Os últimos 38 foi vagando pelo deserto, onde aquela geração que saiu do Egito ficou pelo deserto, gradativamente. Agora chegaram para tomar posse da terra. Moisés estava vivendo seus últimos dias, passando suas últimas orientações recebidas de Deus, inclusive a indicação de Josué como novo líder no seu lugar. Atravessando o rio, encontrariam a cidade de Jericó, o primeiro desafio a ser enfrentado por aquela geração que chegou à terra prometida. Essa geração seria liderada por Josué para ali entrar e conquistar a terra. Assim no texto que lemos agora, irmãos, Moisés fala à nova geração, aquela que nasceu e cresceu no deserto. Quando saiu do Egito, tinha menos de 20 anos também. Aquilo que a anterior rejeitou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Moisés está repetindo para eles: vivam do que o Senhor vai vos dar. Vivam das direções que o Senhor vai trazer. Vivam da palavra do Senhor. O pão, irmãos, alimenta o corpo, só o corpo. Paulo fala em Romanos 8:8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se apenas alimento a minha carne, meus desejos, meus sonhos, meus projetos, não agradarei a Deus como aquela geração. Mas a nova geração ali
é chamada para continuar caminhando com Ele e se alimentar dele, do Senhor. Ele a sustentou gradativamente à medida que foi mudando as gerações, sustentou no dia a dia, deu o pão de cada dia, a carne de cada dia, a sombra de cada dia através da nuvem, a direção de cada dia no deserto onde não existe nem caminho, a roupa e as sandálias, como a gente leu, não se estragaram no dia a dia, eram preservados todos aqueles anos, dava água no dia a dia em pleno deserto seco e árido. Moisés chamou a nova geração para não buscar apenas a satisfação do corpo com suas necessidades e desejos, mas para se alimentarem da palavra de Deus, do conhecimento dos seus caminhos e daquilo que vem do coração do Senhor. Foi daqui, irmãos, que Jesus tirou a resposta que deu a Satanás no deserto. Satanás viu Jesus na forma de homem, com o corpo fragilizado pelo jejum de 40 dias. Satanás viu a oportunidade de desviá-lo de viver o propósito do Pai, de afastá-lo do Pai, de levá-lo a não confiar nos métodos do Pai, de não depender do Pai. Satanás usou seus ardis, dizendo: se tu és filho de Deus, manda estas pedras se tornem pães, e se alimenta. Com muita ousadia, Satanás tentou Jesus. Como seria isso na linguagem de hoje? Rapaz, você é filho de Deus. Você não pode sofrer, não. Velho, um filho de Deus passar 40 dias jejuando, ninguém merece. Satanás sabia que após 40 dias, em pleno deserto, o que o corpo de Jesus mais queria nesse momento era alimento. Isso era o que o corpo queria. Satanás tentou levar Jesus a ver as coisas materiais como sendo mais necessárias do que as espirituais. No entanto, Jesus o enfrentou com a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus sabia plenamente quem estava diante dele, aquele mesmo enganador que iludiu Adão e Eva, o mesmo que fez eles trocarem um projeto eterno com Deus por uma vida temporária de ilusões nesse mundo. Essa resposta de Jesus é um exemplo prático. Ele mostra a Satanás e nos ensina de que ele, Jesus, não viveria apenas com o foco de alimentar seu corpo físico, de satisfazer seus desejos. Jesus nos mostrou a necessidade maior de alimentarmos o nosso espírito. Os alimentos são para o corpo, mas a palavra de Deus dá sustento espiritual. A palavra de Deus alimenta a minha alma e eu aprendo a confiar nele. A palavra de Deus me enche da esperança verdadeira, a que vem do Senhor e que não falha. A palavra de Deus renova as minhas forças, fortalece o meu ânimo, ele me liberta de mim mesmo. Sou livre então para ser grato ao Senhor pelos seus cuidados. A palavra de Deus alimenta a minha mente, meus pensamentos. Ele muda a minha visão de vida. Ele enxerta em mim a visão do meu Deus. Passo a ver e a entender tudo a partir do ponto de vista de Deus e da sua vontade e dos seus sonhos. Meu entendimento passa a ser formado pela mentalidade do Senhor, pela mente de Cristo formada em mim. A palavra de Deus, quando eu a rejeito, eu estou rejeitando, irmãos, não é a palavra, é o Senhor da palavra. É impossível obedecer o Senhor sem a sua palavra me governando. É impossível ser aprovado pelo Senhor rejeitando a sua vontade. É impossível seguir nos caminhos do Senhor e ignorar os seus mandamentos. É impossível agradar o Senhor e não conhecer os seus sonhos, a sua vontade. Se eu quero estar no centro da vontade de Deus, como às vezes expressamos isso, eu tenho que conhecer os sonhos de Deus, para eu saber onde é o centro da vontade do sonho de Deus, que não é a partir do meu sonho, é a partir do sonho dele, do projeto dele, do propósito dele. A palavra de Deus me ensina que eu não sou daqui. Aqui eu sou peregrino e estrangeiro nesse mundo. Não somos, irmãos, a igreja não é cidadã desse mundo. Estamos de passagem. Enquanto isso, o nosso Senhor está preparando o nosso lugar na pátria celestial. Ele prometeu, Ele vai cumprir. E na minha condição de peregrino, Ele vai me guiar, me sustentar e me alimentar com a sua palavra enquanto eu estiver aqui. Até aquele dia que nós o encontraremos. Não seremos mais peregrinos. Ele está nos esperando para um dia estarmos com Ele, ao seu lado, eternamente. O que Deus espera então da nossa geração aqui na terra
O que Deus espera da sua igreja? Como Ele quer a nossa caminhada? Como Ele quer que cheguemos até a pátria celestial? No início nós lemos Êxodo 19, 3 e 6. Deus falando àquela geração de filhos de Israel que Ele queria que eles fossem uma nação santa, reino de sacerdotes, povo de propriedade pessoal dele, um tesouro pessoal. Na carta de Pedro, primeira carta de Pedro 2, de 9 a 11, que nós conhecemos muito. Pedro fala: vocês, porém, igreja, vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês antes nem eram povo, mas agora sois povo de Deus. Vocês antes não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto que, como vocês são estrangeiros e peregrinos neste mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a vossa alma. A igreja é formada por aqueles que foram alcançados pela sua graça e pela misericórdia do Senhor. Aqueles que foram resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. Salvos desse mundo, salvos de si mesmo. Não mereciam, mas foram alcançados por sua misericórdia e pelo seu perdão. Ele perdoou, mesmo a gente não merecendo. E se somos perdoados, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então agora somos livres, livres para servi-lo e para adorá-lo. Além disso, agora fazemos parte do seu povo. Nós que não éramos povo de Deus, agora somos povo de Deus. Ele nos libertou, irmãos, para uma nova vida, como povo de Deus. Ele quer, irmãos, que façamos parte da sua geração eleita. Uma geração que foi escolhida por Ele, eleita por Ele antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos seus filhos, santos e irrepreensíveis, adotados em Jesus. Ele quer que andemos como filhos, e como filhos que confiemos nele como Pai, que nós honremos ao Pai, que confiemos no Pai inteiramente. Filhos que se sintam seguros e amparados pelo Pai, que recebam e tenham certeza de receber o alimento que vem do Pai. O Pai quer fazer parte da nossa vida, de todos os detalhes, de todos os sonhos, todos os projetos, de tudo, dos problemas, das soluções, das nossas vitórias, de cada decisão minúscula que seja, o Senhor quer fazer parte da nossa vida. Ele quer que sejamos o seu sacerdócio real. Ele nos chamou para sermos adoradores. Ele procura, irmãos, os verdadeiros adoradores. Como sacerdotes, todos agora podemos ministrar diante dele. Nós podemos adorá-lo, nós podemos louvá-lo, podemos chegar diante dele para interceder, clamar, oferecer nossos sacrifícios santos e agradáveis ao Pai. Ter comunhão com ele. Ele nos quer na presença dele, na sua intimidade. Ele nos chamou para estar sempre com ele e ele conosco. É assim que o Senhor nos quer, irmãos, a nossa geração, a sua igreja. Ele no nosso meio e a gente com ele, confiando nele. Ele quer que sejamos uma nação de santos, de homens e mulheres separados deste mundo. Todos nós resgatados do reino das trevas, libertos das filosofias, libertos dos costumes, libertos das práticas dessa geração corrupta e perversa que se afastou de Deus. Porque ele habita no meio dos seus santos, porque ele é santo, santo, santo. Ele nos enxerga como uma nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva dele. Somos do Senhor. Confiemos no Senhor. Ele é Deus. E Ele quer estar no nosso meio também como Pai. E nos tratar como filhos. Deus chamou a igreja, eu e você,
eu e você, nos libertou do Egito, que é o mundo, para caminharmos aqui, como uma geração escolhida por Ele, como uma nação de sacerdotes que adora o Senhor, como uma nação santa, com Ele presente no nosso meio, dirigindo e cuidando das nossas vidas. Atravessando o deserto, rumo à pátria celestial, a nossa terra prometida. Nessa caminhada, enquanto caminhamos com o nosso Senhor, como nação santa, geração eleita, como sacerdócio real, ministrando diante do Senhor, também estamos anunciando ao mundo, proclamando ao mundo perdido com as nossas vidas, as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que o Senhor espera de nós, irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor esteja sempre conosco. E nós não abramos mão, nunca, da presença do Senhor em nossas vidas. Aleluia. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Fica conosco, Senhor. Fica no nosso meio. Fica em nossas vidas. Fica em nossos lares. Fica em nossas mentes, em nossos corações, nas nossas almas. Fica conosco, Senhor. Queremos ser a geração do Senhor que anda nesse mundo, manifestando a tua grandeza, a tua glória, manifestando a tua luz, mas que também se rende ao Senhor e confia em ti. No nome de Jesus. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus.
Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.